Vai abrindo comigo a tua Bíblia em Lucas 15. Antes de nós lermos, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Senhor nosso Deus, apresentamos e consagramos a nossa vida, as nossas vidas ao Senhor. Pedimos graça e misericórdia nesse momento, para que a tua palavra penetre profundamente em nossos corações, nos ensinando os conceitos que o Senhor quer nos ensinar, os valores que o Senhor quer nos ensinar, e que através deles nós possamos caminhar da forma como o Senhor deseja. Todo impedimento que possa agir nesse momento, toda a situação da nossa alma preocupada, perturbada, todo pensamento que nos distrai, tudo aquilo que vem contra esse momento, nós te pedimos, Senhor, livra-nos disso. Livra-nos desse momento, dessas ações perturbadoras, e nos ajuda para que a tua palavra entre em nossa mente e o teu Espírito a traduza ao nosso espírito. Fala conosco, me ajuda, Senhor, com a tua graça e capacitação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lucas 15, 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa é a descrição daquilo que aconteceu com o filho mais novo. Lembre-se que a parábola conta a história de dois filhos, o filho mais novo, o irmão mais novo e o irmão mais velho. Essa é a narrativa do momento onde o filho mais novo volta para casa. Antes de nós entrarmos nesse assunto específico, vamos nos lembrar que essa é uma parábola contada por Jesus em Samaria. Ele está no caminho de Samaria, um lugar não muito hospitaleiro para um judeu. Mas ele está lá caminhando com os seus discípulos, com os samaritanos e com os judeus que também o seguiam. E ele conta essa história atingindo dois grupos. Um grupo representado pelo irmão mais novo, aqueles que viviam a devassidão do pecado, conhecidos como pecadores na época ali, e o grupo representado pelos irmãos mais velhos, representados pelo irmão mais velho na história, que é o grupo dos religiosos, fariseus e assim vai. E nós pudemos entender melhor durante esses últimos dias de conversa que nós tivemos, que nenhuma dessas duas situações é ideal para nós que queremos andar com Jesus. Nem sermos irmãos mais novos, loucos, desvairados, pecadores assumidos que querem conhecer a sua vida e não querem nenhum tipo de autoridade religiosa sobre si. Essa não é uma boa alternativa para quem quer conhecer a Deus e agradar a Deus e servir a Deus. Também não é uma boa alternativa sermos irmãos mais velhos, que estão, mas não são, que andam próximo do Pai, mas não se relacionam com o Pai. Todo o seu relacionamento é baseado no interesse. Então nós descobrimos isso na parábola nessa história tão maravilhosa. E nós precisamos ler essa parábola hoje, entendendo que é preciso expandir o nosso entendimento e compreendê-la de uma forma maior. Há muitas nuances, muitos desdobramentos que fazem parte dessa história que nós precisamos compreender. A começar pelo capítulo 15. Lembre-se que essa história está presente no capítulo 15 de Lucas. E nesse capítulo nós encontramos outras duas histórias ligadas diretamente a essa. Duas parábolas ligadas a essa. Ou seja, ler essa parábola e compreendê-la sem dar atenção às outras duas já é um erro. Nós precisamos sempre fazer esse link, ampliando o nosso conhecimento. Mas o incrível dessa parábola é que ela fala de um assunto muito recorrente em toda a Bíblia.
Em toda a Escritura Sagrada, você vai encontrar um assunto que está claramente colocado nessa parábola, que é o retorno para casa, o exílio, a saída e a volta para casa. Foi o que nós acabamos de ler. O filho mais novo volta para casa. E por incrível que pareça, esse é um assunto muito presente, recorrente demais nas Sagradas Escrituras. Na verdade, então nós precisamos enxergar essa história, não como a história de uma pessoa, mas a história da própria raça humana. A nossa história, de alguma maneira, está descrita nessa parábola. O filho mais novo sai de casa, se afasta, e ali ele está buscando uma vida melhor, mas ele fica decepcionado, e ele fica com muita saudade de casa. Saudade da comida de casa, saudade do ambiente de casa, saudade do abraço do pai, saudade das pessoas com quem ele convivia, e ele volta correndo para casa. Então veja aí o exílio e o retorno claramente colocados nessa parábola. Interessante a gente pensar, a palavra casa mexe muito com todos nós. O filho mais novo ficou com saudade de casa. Essa palavra tem alguma coisa de muito especial para todos nós. Todo ser humano se identifica de alguma maneira com essa expressão. Quando você fala casa, alguma coisa se mexe dentro de você. Alguns ligam esse termo a coisas que viveram no seu passado, na sua infância, coisas que você conheceu e viveu na sua mais tenra idade, né? Outros acabam colocando essa palavra e tentando usá-la para descrever um sentimento relativo à sua própria família, o bem-estar da família. E é uma coisa que mexe com todos nós. Então, pense você agora, o que é que a palavra casa, qual é a sensação que ela te traz? Uma sensação de conforto, de bem-estar, de proteção, uma palavra que mexe com a gente de alguma maneira. E todo ser humano tem essa característica e vive isso. Quando nós pegamos, por exemplo, uma criança, quando a gente tem acesso a uma criança que viveu a falta desse referencial casa, essa criança muito provavelmente vai ser uma pessoa, um adulto, vai se transformar em um adulto problemático. Quando você cuida de uma criança que viveu em um lar destruído, que foi abandonada ou que foi entregue para outra família, essa história é recorrente também na mídia nos dias de hoje. A pessoa quer saber quem são os pais, já viu isso? A pessoa às vezes é super feliz, mesmo sendo, por exemplo, uma criança adotada. Cresce dentro de um lar, cheio de amor e tal, mas quando fala de casa, de origem, ela quer saber quem são seus pais, de onde ela veio. Tem uma coisa que mexe com a gente. Então, quando eu penso, por exemplo, em casa, é interessante que muitos sentimentos se movem dentro de mim. Eu morei 12 anos fora de São Paulo, morei 4 anos em Salvador, oh maravilha, e morei 8 anos em Pernambuco. Tenho um filho pernambucano, irmãos, meu filho mais novo é pernambucano, tecnologia paulista, mas ele é pernambucano, pode ter certeza, nasceu lá. Então, o interessante é que eu morei lá, a minha família estava comigo, nós dirigimos igrejas lá, eu trabalhei lá e fiz muitas coisas lá, foi muito legal, mas eu não sei porque eu não me sentia em casa. Os amigos pernambucanos que estão me ouvindo na rádio, na internet, sei lá, podem até ficar chateados comigo, mas eu posso abrir meu coração para isso. De alguma maneira, a minha casa é aqui. Essa coisa de raiz, essa coisa de um lugar que a gente fica procurando para matar saudade. E quando eu penso nisso, inevitavelmente a minha memória vai para a zona norte de São Paulo. Hoje eu moro na Vila Medeiros, Medeirosville, mais chique. Moro ali na Vila Medeiros. Mas eu cresci na Vila Guilherme. Não sei se você conhece, Maria Cândida, conhece? Júlio Bono já é Vila Gustavo, mas Maria Cândida, deixa eu lembrar outro nome lá, Joaquina Ramalho, Estrada Conceição, conhece? O lugar é lindo, irmãos, é maravilhoso aquele lugar. Eu nasci lá, fui criado lá. E quando falo de lar, de casa, de vez em quando eu tenho umas imagens assim na minha cabeça daquele lugar. O Colégio Rui Barbosa, onde eu fiz o primário, a professora Neuza, ela me deu aula no primário, e ela morava perto da minha casa, ali na rua Manuel de Almeida, número 464,
onde eu fui criado, tinha os portugueses da vila, o seu Nicola. Seu Nicola era italiano, né? Italiano, seu Nicola, que vendia. Meu pai e minha mãe estão aqui, eu preciso consultar eles, que a minha memória às vezes falha, né? Então, seu Nicola, que tinha a vendinha lá, e eu ia lá comprar as coisas para minha mãe, os carrinhos de rolemã que eu construí para descer a rua Manuel de Almeida, era uma descida. Quanta unha eu arranquei, irmãos, andando de carrinho de rolemã. Quanta tampa do dedo eu arranquei jogando bola no asfalto, brincando com os meus amigos. Tinha um terreno baldio lá que era nojento, mas a gente adorava, claro. Era o meu playground da época, a gente brincava. Eu não sei porquê, mas essas coisas vêm. Agora, quando eu passo lá, me dá uma vontade de parar o carro e descer, e tentar encontrar os meus amigos, e entrar na minha casa e encontrar. Mas é claro que isso não vai acontecer, porque o tempo passou, mas o sentimento ele fica na gente, uma vontade de procurar resgatar isso. É uma coisa muito interessante. Talvez você tenha essa experiência de outra maneira, mas ela frequentemente acontece com todos nós, não é? E o mais interessante é quando a gente vai tentar reviver isso. É um tiro na água, é um tiro no pé. Por exemplo, na minha época não tinha esse negócio de internet, isso é coisa nova, né? Minha época de garoto era televisão. Sessão da tarde, era SBT e Globo, e só tinha isso aí, cultura, essas coisas, televisões novas, não tinha nada disso. TV a cabo, só quando a gente ligava a antena no cabo mesmo assim, só isso aí, negócio de TV a cabo não tinha. E eu tinha alguns heróis. Por exemplo, você conhece o Fantomas? Fantomas, me ajude por favor. Aí aparecia o Fantomas, você conhece? Alguém aqui conhece Fantomas? Levanta a mão por favor, para me ajudar. Aí que eu não estou sozinho nessa. Tá vendo? Speed Racer. Speed Racer era demais, meu. Speed Racer com seu carro que pulava, cortava a árvore, andava debaixo d'água, voava. O carro era o capeta, aquele carro era incrível. É loucura. Ele com seu irmão, ele não sabia, mas o irmão dele era o ídolo dele, o Corredor X. Irmão, isso é maravilhoso. Aí o que eu fiz? Isso está tudo na minha cabeça, né? Quando chegou esse negócio da internet, eu descobri o YouTube, faz uns anos já atrás. Eu falei, rapaz, vou entrar lá para assistir o Fantomas de novo. Vou assistir o Corredor X. Aí eu coloquei lá. E aí começou a passar. Eu quase quebrei o computador. Eu falei, que é isso? Era disso que eu gostava? Que porcaria é essa? O Speed Racer fazia assim. Ficava meia hora parado na mesma pose falando. Não mexia. O desenho era patético. Era horrível, né? Então a gente quer resolver isso, quer trazer de volta, quer saciar essa coisa, mas a gente realmente não consegue, a gente não chega lá, a gente não mata essa saudade de casa. É uma coisa interessante. Então, na verdade, a casa é um sentimento poderoso, esse termo, isso que ela gera dentro da gente, mas até de difícil explicação. Quando eu passo em Guarulhos com a Ana, ela fica falando, eu conheci gente aqui, estudei nesse colégio. A gente vive isso, a gente quer alcançar isso, mas não consegue. Então, os sentimentos que nós temos revelam uma saudade dentro de nós por um lugar perfeito, que nos abriga, onde nós podemos ser, talvez até mesmo encontrar o nosso verdadeiro eu. É um lugar que fica faltando para a gente. Lulu Santos, conhece aquele cantor evangélico, Lulu Santos? Numa das suas músicas ele diz assim, que eu estou voltando para casa para me ver. Estou voltando para casa me ver, me encontrar. É bem isso mesmo, né? Então, nós somos muitas vezes até estimulados a lembrar dessas coisas através dos nossos sentidos. Tem um cheiro que a gente sente, que a gente fala, esse é o cheiro da macarronada da minha mãe, sei lá, uma coisa assim, né? Às vezes você passa a mão num tecido, você fala, isso aqui é igual a textura do sofá que eu deitava para assistir. É umas coisas loucas, mas nós somos levados a isso. Essa falta está sempre batendo na nossa porta. Então, nós sempre andaremos com esse sentimento de que nós estamos exilados e perdidos. É uma coisa que faz parte da nossa vida, da nossa humanidade, do nosso jeito de ser. Nós somos inclusive excitados por nós mesmos a encontrar um lugar que a gente nunca vai encontrar. Essa falta sempre vai existir. Na língua alemã, olha só, eu me aventurando pela língua alemã, Schukrutz, não é isso que nós vamos falar. É uma outra palavra, a palavra Sehnsucht. Sehnsucht em alemão é uma palavra que chega perto de explicar isso.
Vou ler para você aqui rapidinho, para você entender. Sehnsucht é um substantivo alemão traduzido como anseio ou desejo. Ou, em um sentido mais amplo, uma falta intensa. No entanto, Sehnsucht é difícil de traduzir de forma adequada e descreve um estado emocional profundo. Seu significado é um pouco semelhante à palavra na língua portuguesa, qual é? Saudade, é o que mais chega perto. Sehnsucht é uma palavra composta que surgiu de um anseio ardente ou desejo e dependência. No entanto, essas palavras não conseguem realmente refletir o que o sentido quer dizer. Sehnsucht representa pensamentos e sentimentos sobre todas as facetas da vida, olha só, que estão inacabadas ou imperfeitas, emparelhado com o anseio por experiências alternativas ideais. Tem sido referido como anseios da vida, ou a busca de um indivíduo para a felicidade ao lidar com a realidade e desejos inatingíveis. Às vezes é sentida como uma saudade de um país distante, mas não de uma terra, um terreno particular que podemos identificar. É uma coisa que a gente busca e sente falta, mas não consegue achar. É isso que essa palavra Sehnsucht no alemão quer dizer. A gente pode traduzir isso para a nossa realidade hoje como uma saudade espiritual. Talvez seja o melhor termo para a gente definir isso. E todos nós temos essa tal de saudade espiritual, ela está em nós. A saudade de encontrar aquilo que vai nos preencher completamente e que vai atender às nossas ansiedades, nossas demandas. Uma nostalgia que dura a vida toda. O anseio de se reunir com algo no universo que nós sentimos que nós nos separamos desse algo. Isso está na gente, isso faz parte da gente. E essa é, na verdade, a nossa real situação. Nós vivemos isso hoje. Nós, como seres humanos, temos essa tal de saudade espiritual, ela faz parte de nós. Então, podemos entender que, de uma certa maneira, todos nós nos identificamos com o irmão mais novo, que sentiu falta daquilo. Então nós estamos sempre tentando chegar, sempre tentando alcançar alguma coisa inalcançável. Na verdade, a casa que nós queremos encontrar, ela fica distante de nós, nós não conseguimos alcançar isso. Agora vamos pensar o seguinte: por que esse conceito de saudade espiritual, de saudade de casa é tão importante e por que ele é tão distante? A resposta está na Bíblia. É uma coisa mais comum e mais frequente do que a gente imagina. A experiência do irmão mais novo, na verdade, é uma descrição do que aconteceu e do que acontece com a humanidade. E a gente vai entender isso agora. Lá em Gênesis, nós podemos entender o motivo disso tudo. Você sabe que nós fomos criados num lugar incrível e perfeito. A Bíblia chama esse lugar de Jardim do Éden. Um lugar que era o nosso mundo, a nossa casa. Nesse lugar, a descrição bíblica deixa claro que não havia morte, não havia dor, não havia ausência de amor, as coisas não se pereciam, se destruíam, não havia decadência, tudo era perfeito, equilibrado, porque na verdade nós estávamos como humanidade face a face com Deus. Nós estávamos no lugar mais incrível que se pode imaginar, que era a nossa casa. Fomos criados por Deus e colocados na nossa casa, o Jardim do Éden. Para a gente ter uma ideia de como esse lugar é incrível, é só você pensar que o Criador deu o selo de qualidade, porque ele disse que tudo que ele havia feito era bom. Você já imaginou o que é bom no conceito de Deus? Quando Deus diz que alguma coisa é boa, como é que essa coisa deve ser? Deve ser muito bom, muito além do que a gente pensa e imagina. Essa era a nossa casa. Acontece que, conforme nós vemos na história da parábola, nós nos irritamos e nós quisemos nos desvincular da autoridade do Pai. A gente achou que podia cuidar da nossa própria vida.
e fomos enganados pela serpente e também alimentados pelo nosso ego, pela nossa vontade de tomar conta da nossa própria vida. A gente rejeitou a direção de Deus e assumimos uma postura igual do filho pródigo, igual do filho mais novo, melhor dizendo, e quisemos cuidar da nossa vida. Com isso, o que aconteceu? Nós fomos então exilados. É isso que aconteceu com a gente foi colocado para fora por uma opção nossa dessa casa. Inclusive não podendo mais voltar. Foi isso que aconteceu conosco. Então, desde esse acontecimento, nós como raça humana, temos andado vagando. Temos andado como exilados. A gente vive num mundo que não tem aquilo que nós desejamos e que nós necessitamos. Nós queremos um corpo que seja saudável, mas na verdade nós temos um corpo que morre, que fica doente. Nós queremos amor verdadeiro, mas encontramos relacionamentos frágeis e destruídos. Mesmo as pessoas que são fiéis e próximas a nós, morrem. Olha que coisa interessante, o tipo de lugar que nós vivemos. Nós também morremos, é o que acontece com a gente. Nós queremos mudar o mundo, mas a gente não consegue. Nós queremos transformar esse ambiente, mas a gente não consegue. Por maior que seja o nosso esforço, por incrível que pareça, nós destruímos a nossa própria casa, o lugar onde a gente mora, o que nós, raça humana, fazemos. Então a nossa casa, ela na verdade só é plena e só pode ser plena na presença do Pai. A casa que nós almejamos, ela existe aonde? Na presença do Pai. Vamos compreender um pouco melhor isso, analisando essa questão do exílio dentro da Bíblia. O exílio o que é? É quando eu sou colocado para fora de um lugar, fico exilado, não posso voltar. Isso está na Bíblia? Muito. Adão e Eva, acabei de falar para você, exilados. Caim matou Abel e foi exilado, ficou condenado a vagar sem casa. Jacó enganou seu pai e seu irmão e foi exilado, também ficou 8 anos vagando dessa mesma maneira. O filho de Jacó, José, foi expulso da sua terra para o Egito por causa da fome, de uma grande fome, viraram escravos, exilados, não puderam voltar, não podiam retornar para sua casa. Séculos depois você encontra Davi, exilado pela perseguição que Saul causou a ele. E a própria história de Israel é marcada por exílio. O exílio babilônico é o mais forte nesse aspecto, mais grandioso, mais terrível para Israel nesse aspecto. Então, nós vemos que a história após história, esse padrão de exílio. E não se engane, porque nós podemos podemos facilmente pegar o exemplo de Israel e trazer isso para o nosso entendimento. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós podemos olhar para Israel e perceber os erros que foram cometidos para que nós também não cometamos os mesmos erros. Então o exemplo de Israel cabe muito bem a nós. Então a história bíblica é que a raça humana é um bando de exilados tentando voltar para casa. Essa é a história. Uma das coisas que a história bíblica nos mostra, um povo sem terra, sem casa, sem lugar, sem pátria, desejando voltar e não conseguindo voltar. Por isso, nesse aspecto, a parábola do filho pródigo se refere a cada um de nós. Todos nós somos exilados. Por isso essa saudade espiritual que a gente sente, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que a gente sabe que falta alguma coisa, um lugar para a gente poder viver plenamente, completamente. Isso está em nós. Aí talvez a tua resposta seja assim, a esse problema seja assim: bora voltar para casa. Vamos fazer isso. Filho mais novo não fez isso? Se arrependeu, pegou as coisas, voltou para casa. Mas a história não é bem assim. Tem um poeta americano que diz assim, o nome dele é Robert Frost, que ele diz assim: casa é onde quando você tem que ir, eles têm que aceitar você. Eu achei essa definição fantástica. Casa é o lugar que quando você tem que ir, eles têm que aceitar você. Só que o filho mais novo, preste atenção nisso, sabia que de alguma maneira ele poderia não ser aceito. Isso está claro.
ele ensaia um discurso para o pai. Como é que ele fala? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava totalmente preparado para receber um não também. Ele não sabia qual seria a reação de seu pai, que aliás poderia ter sido outra. Pai poderia ter dito, volta, quero você aqui. Então essa possibilidade na cabeça do filho mais novo existia. E ela representa o quê? Uma dificuldade de voltar para casa. E por que essa dificuldade existia? Porque ele fez muita besteira. Não foi? Ele não pecou? Ele não desonrou seu pai? Ele não desonrou sua família? A gente não falou isso nos outros domingos? É claro. Ele trocou o pé pelas mãos, como a gente fala. Fez um monte de coisa errada. O pecado dele, com certeza, era um fator de dificuldade para o retorno para sua casa. E isso, com certeza, se aplica também a nós. De maneira análoga, então, a parábola mostra como são altas as barreiras que nós, raça humana, temos para voltar para casa. Nós também temos dificuldade para voltar para casa, porque como filho mais novo, somos todos o quê? Pecadores. Como diria um famoso pregador, amém ou não amém, irmão? Somos pecadores ou não somos? Alguém pode dizer amém? Somos pecadores. Todos nós, irmão. Estamos na mesma condição do irmão mais novo. Vamos de novo pensar na analogia sobre Israel. Olha só. Vários povos invadiram e conquistaram Israel. Os assírios, os babilônicos, os persas, Roma, os bizantinos, os árabes, os turcos, otomanos, e um monte de coisa aconteceu. Como eu falei, o cativeiro babilônico foi o mais expressivo, durou 70 anos. Várias vezes Israel foi tirado da sua terra. Você lembra da história de Daniel, aquela coisa toda? Foi expulso de Israel, saiu da terra de Israel, foi para a Babilônia. E eles saíam e depois voltavam. Por exemplo, o cativeiro babilônico durou 70 anos. Então eles saem de Israel e voltam quando Deus permite para Israel. Várias vezes isso aconteceu. Agora, esses mini êxodos, vamos chamar assim, sai e volta, esses mini êxodos e mini retornos para casa, nunca foram completos. Israel continuou sentindo falta de uma casa. Israel continuou pedindo a Deus que dessem a eles uma casa. É uma coisa interessante isso. Agora, por que esse retorno para casa, no caso de Israel, nunca aconteceu, e no nosso caso também traz dificuldade para nós, e nós temos uma grande dificuldade de viver isso? Por que a gente não pode então voltar para casa? Por quê? Em primeiro lugar, o estado de perdição que está em nós é muito grande. Nós temos um estado de perdição terrível, como eu falei agora há pouco, somos o que, irmãos? Pecadores. Israel representa a humanidade nesse aspecto, pecador. Adoravam outros deuses, eram egoístas, queriam saber somente de si, não estavam preocupados em adorar a Deus, em servir a Deus. Eles eram oprimidos por seus próprios conflitos internos. Então Israel não poderia encontrar essa casa, como nós também não podemos, por conta das mazelas que nós carregamos como gente que somos, como seres humanos que somos. Isso nos distancia de casa. Então nós precisamos viver o quê? Uma mudança radical na nossa própria natureza. Se não há uma transformação na nossa natureza, a gente não pode voltar para casa. Pense nisso. Segundo fator de impedimento é que a perdição está ao redor do ser humano. Perdição está ao redor do ser humano. Na verdade, há uma questão muito maior, inclusive, em relação a esse exílio, do que somente essa questão do pecado do homem, mas com aquilo que nós fizemos com a nossa casa. Nós destruímos a nossa casa. Nós acabamos com a nossa casa. Então nós precisamos viver uma restauração pessoal, individual, para voltarmos para casa. E nós precisamos viver uma restauração do próprio ambiente que nós vivemos, para nós voltarmos para casa. Não perca o teu raciocínio. Esse retorno para casa significa uma mudança radical, não apenas na natureza humana, mas no próprio mundo em que vivemos.
Então, vamos aprofundar nossa pergunta. Então, como é que eu faço para que esse exílio acabe de uma vez? Qual a resposta? Vamos ficar nós aqui tudo perdido? Deus abandonou a gente, largou a gente, estamos no exílio, acabou? Não. A resposta é uma só: Jesus. O plano redentor de Cristo é o plano redentor da humanidade, que leva a humanidade de volta para casa. Evangelho. O que é que a palavra evangelho é, irmão? Boas novas, não é? Então, uma das boas novas contida na proclamação do evangelho é que nós podemos voltar para casa através da obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Quero que você entenda que nos tempos de Jesus, Israel estava sentindo essa coisa de não ter uma casa. Eles estavam dominados pelo Império Romano, você lembra? Jesus, Império Romano, mesmo tempo. E eles tinham essa necessidade, eles queriam voltar para casa, eles queriam ser livres. Eles tinham aquele sentimento que a gente falou agora há pouco, tantas vezes, né? Então eles começam a pedir uma libertação. Começam a orar para terem uma casa. E eles começam a pedir um Messias. E aí Jesus aparece. O Filho de Deus encarnado, Messias, aparece. Uau! Agora vai. Agora Israel vai reconhecer o Messias, Jesus, aquele que pode restaurar todas as coisas, e pronto, vai resolver o problema. Mas Jesus ele vem trazendo uma outra informação, um outro jeito de pensar a respeito dessas coisas que Israel não queria. Porque Jesus começa a falar sobre o quê? Reino de Deus. Então pense em Israel e pense em nós. Queremos uma casa, Israel queria uma casa. Queremos um Messias, Israel queria um Messias. Aparece Jesus, Jesus apareceu para nós, para a humanidade. Mas Israel não quis o jeito de Jesus. Eles esperavam um Messias político. Eles esperavam alguém que tomasse frente do exército e vamos embora, vamos vencer Roma e vamos restaurar a casa de Israel. Mas Jesus não veio fazer isso. Eles esperavam grandeza, ele nasceu na simplicidade. Eles esperavam a realeza, ele nasce e vive na pobreza. Disse ele que o Filho do Homem não tinha nem sequer onde colocar a sua cabeça. Eles esperavam um líder com influência política, mas ele não se envolveu com essas coisas. Eles esperavam um homem que levantasse um exército armado. Ele veio e disse: se alguém te bater na tua face, dê ao outro lado. Então Jesus ele apresenta coisas que Israel não entendia. O evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, foi estranho para Israel. E todos nós sabemos que Jesus então, ele vai e morre exilado. Morre sozinho. Morre nu e envergonhado. E assume ser um símbolo de exílio por Israel e por nós. É isso que Jesus faz. A solução apresentada por Jesus é o evangelho do reino. E o caminho apresentado por Jesus é ele como caminho, verdade e vida, que assume o exílio que cabia a Israel e que cabe a nós. Ele se faz exilado por nós. E isso fica claro na declaração que ele faz lá em Mateus 27, 46, projeta para a gente aí, por favor, Vitor. Mateus 27, 46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa o que, irmão? Meu Deus, por quê? Por que eu fiquei no exílio, Pai? Jesus se colocou no exílio para que nós encontrássemos a nossa casa. Jesus se colocou no exílio para que nós encontrássemos o nosso lugar. Jesus não veio libertar politicamente uma nação. Jesus veio libertar e salvar a todos nós do pecado, do mal e da própria morte. Veio levar a raça humana para casa. Essa foi um dos desdobramentos da obra de Cristo naquela cruz, nos levar para casa. Resolver essa falta e nos colocar novamente na presença de quem? Do Pai.
onde só assim nós podemos ser restaurados e viver aquilo tudo que foi planejado pelo Pai para nós. Então, é muito importante nós compreendermos isso. Para que nós pudéssemos ser recebidos na nossa verdadeira casa, Jesus se tornou exilado. Mas não para por aí, eu já estou acabando. Mais alguns minutos da tua atenção. A gente sabe que se fez exilado, foi abandonado, se tornou abandonado por nós. Mas o incrível é que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Graças a Deus. O Espírito de ressurreição tirou Jesus dos mortos. E ele derrotou a morte. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez. Ele derrotou a morte, derrotou a decadência, derrotou a desordem. Tudo que impede o mundo de ser a nossa casa foi derrotado por Jesus. Foi desfeito quando ele se levanta naquele túmulo e ressuscita gloriosamente ao terceiro dia. O mais incrível é que ele voltará para implantar definitivamente o seu reino, que já está implantado, já está acontecendo, mas ele voltará com poder e grande glória para nos colocar definitivamente na nossa casa. Olha só que incrível, Isaías fala isso, irmão. O Eterno está aqui, bem aqui, prestes a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho, vem trazer salvação. Olhos cegos serão abertos, ouvidos surdos serão desimpedidos, os aleijados saltarão como a gazela, os mudos começarão a cantar, o povo que o Eterno redimiu voltará por esta estrada. Eles cantarão enquanto estiverem a caminho da casa de Sião, com coroas de alegria na cabeça. Serão recebidos em casa, com presentes, alegria e felicidade, mas a tristeza e os gemidos fugirão para a escuridão da noite. Sabe o que está preparado para a gente, irmão? Um banquete. Banquete. Na parábola dos filhos, o que é que acontece quando o filho mais novo chega em casa? Uau! Um banquete. Sabe o que é incrível? Sabe o que está descrito a respeito do que está preparado para nós, igreja, em Apocalipse 19? Tem um banquete também. Um banquete preparado para nós. Jesus é o cordeiro que se sacrificou para que nós voltássemos para casa. Preste atenção nisso. O banquete acontece depois que a Nova Jerusalém, ela desce do céu e preenche a terra. Isso está lá em Apocalipse 21. A gente não tem muito tempo, mas resumindo, é basicamente isso. Depois que a Nova Jerusalém desce do céu, preenche a terra, acontece esse banquete maravilhoso. Essa Nova Jerusalém é descrita pela Bíblia, irmão, como uma cidade muito especial. Nessa cidade, a presença de Deus é sentida em todos os lugares. A árvore da vida está lá. Ela promove cura às nações, está escrito lá em Apocalipse 22, 2. E eu te pergunto, onde é que fica mesmo a árvore da vida, irmão? Onde é que ela estava? No jardim do Éden. Você está entendendo o que está acontecendo? Nós estamos voltando para casa. No fim da história, a terra volta a ser o que Deus fez no início de todas as coisas. É o plano de reconstrução, de restauração da humanidade. A gente às vezes tem uma ideia de que Jesus vai voltar e a gente vai virar um bando de anjinho voando para cá e para lá, sem ter muito o que fazer. O céu vai ser muito chato, eu vou ficar lá voando e só cantando glória a Deus, é só isso que eu vou fazer. Nós estamos entendendo aqui que o Éden vai ser restaurado, tudo fica como no começo. Sem guerra, sem dor, sem choro, sem desespero. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. É a nova ordem. Um novo momento para nós.
E essa esperança dada por Jesus para o nosso futuro é uma esperança que não tem nada de impessoal, como eu falei. Não é abstrata, não é aquela coisa da gente flutuar no céu. É uma vida com Deus, cheia de alegria, cheia de prazer, onde a gente vai dançar, onde a gente vai abraçar, onde a gente vai se interagir uns com os outros, onde a gente vai comer coisas boas, onde a gente vai viver aquilo que foi feito por Deus de melhor para o ser humano. Nós vamos voltar para casa, irmão. Você não fica feliz por isso? Eu fico, puxa vida, isso é incrível. A gente vai voltar para casa. Enfim, nós encontraremos a nossa casa. Esse processo está acontecendo. Esse processo está acontecendo, irmão. O reino já está entre nós. O reino de Deus já está acontecendo. A gente vive nesse mundo maluco. Mas quando eu entendo o plano de Jesus, aquele que Israel não entendeu, e nós hoje entendemos como igreja, a gente começa a vislumbrar essas coisas e viver essas coisas. No meio do caos, a gente pode viver paz. No meio dessa loucura de mundo que a gente vive, degradado, destruído, corrompido, a gente vive a esperança de Jesus, dia a dia na nossa vida. E eu não sei se acontece isso com você, mas quando eu tenho a esperança do céu, isso inevitavelmente mexe com a minha vida aqui. Tem que mexer. Tem que mexer com você, irmão, tem que mexer comigo. Quando você está com uma dor e você toma o remédio, você já melhora. Não é o remédio, é só o fato de você já ter tomado o remédio. Daqui a pouco passa. A gente faz assim. Já é uma esperança, vai passar. Irmão, encha a tua vida de esperança, porque vai passar. A nova Jerusalém está preparada para a gente. A gente está voltando para casa, para o lugar da nossa vida, da nossa alegria, da eternidade com Cristo. Isso faz a nossa vida ser muito mais tranquila aqui na terra. Olhe para isso, enxergue isso e encha o teu coração de alegria por isso, porque esse tempo de destruição e morte está com os dias contados. E rapidamente o Rei dos Reis virá buscar a sua igreja. Aleluia. Acho que a gente pode dar uma salva de palmas por isso para Jesus. Aleluia. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem restaurar todas as coisas. Oh, meu Deus. Aleluia.